Voltando aqui a falar sobre a exclusão social contemporânea, que a gente já citou aqui, no contexto da geografia. E a gente viu aqui o que é a exclusão social e onde é que ela está presente. Olha, na geografia temática, exclusão social também está muito presente. Eu já citei aqui os exemplos, né, de onde ela está presente. Já que a gente, geografia, ela analisa o espaço geográfico e como a exclusão social ela influencia na aparência do espaço geográfico, então é uma temática que é de interesse da disciplina. No processo de globalização, que a gente falou muito sobre globalização, a exclusão social é um tema recorrente. Fala-se muito, né, gente, pessoal, quando se analisa, por exemplo, o acesso às tecnologias, né? Muitas pessoas estão à margem disso tudo. Por exemplo, agora que a gente está vivendo a pandemia, né? Que a gente está tendo as aulas não presenciais, né? A gente se sente às vezes um pouco excluído. Excluído de quê? Do acesso à tecnologia, né? E o Estado ele colocou aí para a gente assistir as aulas não presenciais da forma remota. E a gente percebe que nem todos os alunos eles têm acesso às aulas. E por quê? Por causa da, da exclusão a respeito dessa tecnologia que é a internet, né? Pessoas que estão à margem, que não têm condição, não tiveram condições de, de colocar uma internet em casa, né? E até mesmo a nossa internet, que é como se as aulas fossem direcionadas mais para centros onde tem grandes centros onde tem internet de qualidade, que não é o caso nosso aqui, né, gente? Então, às vezes, a dificuldade de assistir às aulas em decorrência disso. É um exemplo claro da exclusão, né? Lá nos Estados Unidos, eles não vão ter dificuldade em relação a isso. Nas capitais aqui no Brasil, as grandes cidades, eu acredito também que vão ter mais facilidade do que nós. É que tem uma internet melhor. Então, quando se pensou na aula não presencial, parece que não lembraram que tem muitos alunos que não têm sequer um celular, né, ou acesso à internet. Então aí acaba configurando-se na exclusão social pela questão financeira, poder econômico, né? E também pelo a disponibilidade, o acesso à tecnologia. E olha, a exclusão social na geografia ela é relacionada principalmente a fatores econômicos, né? Ao poder aquisitivo das pessoas, às condições econômicas, né? Olha aqui, ó, falando um pouco da globalização econômica para a gente entender essa exclusão econômica. A globalização econômica vincula-se à exclusão social. Olha aí, ó, como tem relação mesmo uma com a outra. A partir do momento em que a expansão massiva dos meios tecnológicos e de informação, olha, não atinge de forma democrática toda a população do planeta, favorecendo o acúmulo de riqueza para os mais ricos e dificultando assim a emancipação social dos mais pobres. Não é verdade? O, o Brasil ele não tem, do ponto de vista tecnológico, está muito além das grandes potências, né? E até na questão do acesso à educação, né? A gente pode citar também, quando se fala meios tecnológicos, não é somente a, ao acúmulo de riqueza, né? A questão econômica. Também há outras questões que são importantes do ponto de vista tecnológico, né? Mas que acaba influenciando ao fator econômico, né? Quem não tem acesso às tecnologias, a tudo que há
de melhor não vai ficar, vai estar já é larga numa posição assim bem atrás, né? Em relação aos lugares, as pessoas que vivem em lugares que dispõem disso tudo, né, gente? E aí fica difícil, por exemplo, o pobre passar por uma mobilidade social, né? Um país passar por uma mobilidade, a população de um país passar por uma situação de mobilidade social, se sair de uma situação social para outra, fica mais difícil, né, de acumular riquezas, né? Ou coloca como se fosse largar lá, ter uma corrida, né? É como se esses países tivessem uma situação bem, numa posição bem retardatária mesmo, lá, largassem em último. E aí, para ele alcançar lá os primeiros, teria que, no caso, teria que ter um sacrifício maior. E um carro bom também, né? Se fosse o caso. No caso, comparando aqui com a mobilidade social, é isso. Né? Teria que ter boas condições para que você ficasse numa situação assim mais parecida com quem já está à frente de você. A globalização econômica consolidou-se no mundo a partir de meados do século XX, com a terceira revolução industrial também chamada de Revolução Técnico-Científica, que é a que o mundo vive atualmente, né? Iniciou-se em meados do século XX, lá após a Segunda Guerra Mundial, teve a corrida espacial, a corrida militar, que fez com que os países passassem por avanços tecnológicos, né? O mundo pós-guerra, né? O pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, fez muitos países a refletir, né, sobre essa questão de evolução tecnológica. Todos sentiram a necessidade de passar por isso, principalmente as grandes potências. E aí iniciaram essa corrida tecnológica, que a gente possa dizer, né? E aí essa revolução técnico-científica a gente ainda vive, ela está ocorrendo ainda. Né? A globalização nos moldes atuais é comandada pelas grandes multinacionais e pelo neoliberalismo, que isso aí a gente já viu também, que são aqueles que têm a melhor estrutura, né, tecnológica, que estão à frente. Né? Quem não tem, os países que não têm, as empresas dos países que não têm acabam ficando à margem, né, excluídas. E aqui, já encerrando, gente, temos duas chargezinhas aqui, ó, que fala sobre a primeira aqui que fala sobre exclusão social e miséria, olha, que festa da globalização, entrada permitida, mas para quem? Entrada, a parte da frente mesmo, principal, que tem um tapete vermelho aí, é só para os ricos, né? Enquanto os outros aí, ó, o guarda está orientando a entrarem pela entrada de serviço. Né? É o que acontece na prática, né? Os países mais pobres, na globalização econômica, na exclusão social, levando em consideração a globalização econômica, eles são explorados pelos mais ricos, né? As multinacionais estão aqui explorando mão de obra barata, explorando as nossas riquezas, enquanto os mais ricos estão lá, né? Comparando aqui, né, no salão de festa, na parte social mesmo, né? Os outros vão entrar lá pela área de serviço. E aqui nós temos a exclusão social contemporânea, outro exemplo aqui, a exclusão socioespacial nas grandes cidades, que nós citamos aqui. Bem interessante a imagem, ó, o mapa do Brasil, né? Existe tipo um abismo aí, gente, muito grande entre as áreas mais ricas da cidade e as áreas mais pobres. Apesar de estarem bem próximos, de não haver mesmo na prática esse buraco, mas existe um abismo, uma distância no que diz respeito ao acesso a uma boa estrutura, né, entre a parte mais pobre e a parte mais rica. Isso aí se vê muito nas imagens das grandes cidades, né? Então a gente vai se encerrando a aula aqui, e na próxima aula a gente vai dar continuidade ao assunto,
queria que vocês ficassem atentos e não esquecessem do trabalho que eu passei lá, ainda quando se fala da tecnologia de análise do espaço geográfico, porque é assim, gente. Aquilo lá é um assunto que a gente viu lá um pouco lá na primeira série do ensino médio. E aí, por que que eu passei o trabalho para vocês apresentarem? Porque é uma coisa que vocês já viram, né? Seria bom que vocês pesquisassem algo a mais e explicassem. Colocasse, gravasse o vídeo, né? Um trabalho vai valer nota e eu estou aguardando ainda. Tá ok? Então, um bom dia a todos e um abraço.